Olha só, Chicolas, temos vídeo aqui, rapaziada. Vídeo urgente. Vídeo urgente. Por que eu digo que é urgente? Porque a gente tá gravando no fim de semana, a gente não tem costume de gravar no fim de semana, e a gente está gravando porque é uma notícia quente aqui de um grande influenciador, um grande criador, um grande streamer aqui do YouTube e também da Twitch, que é o Orochinho, que foi processado em 70 mil reais. Foi processado em 70 mil reais por uma coisa mais boba e patética que existe. E é muito doido, né? Porque o pessoal, logo que viu isso aqui, associou a outro viral que teve do Orochi, quando recentemente ele perdeu 80 mil reais do Fortnite por vazar o briefing deles. E, bom, seria bom, né? Esse 80 mil agora, né, cara? Pra pagar esse processo aí de 70 mil, cara. Ai, que loucura, hein? Vamos dar uma olhada em tudo isso aqui. Tem também o Sense, né? Explicando um pouco do que aconteceu, porque muita gente pensa, nossa, mas por que ele foi processado se é um negócio tão bobo, tão trivial, que tinha defesa? E isso foi porque, a gente vai ver aqui também, foi porque ele recebeu intimação em casa, mas não respondeu. Aí o juiz deu que foi causa ganha, porque ele deu a revelia, assim, que o cara, a gente vai ver tudo aqui pra vocês entenderem melhor. Mas antes da gente começar, não se esqueça que está rolando a Telekister, rapaziada, sorteio de 30 mil reais mais 40 prêmios instantâneos que você pode ganhar clicando no link que está na descrição. O sorteio principal está na Loteria Federal, metade de todo o valor arrecadado vai para instituições de caridade, vai para o Instituto Viva Melhor, então se você não ganhar, você também vai poder estar ajudando alguém. Mas é isso, se quiser participar, link tá na descrição, como eu falei, 30 mil reais, dia 25, hein? Bora lá, Escola, veio aqui, o que aconteceu? Bora! Então bora aqui, rapaziada. Presta atenção, ó. Saiu no G1, saiu em todos os lugares, né, rapaziada? Até eu achei muito engraçado, né, cara, que eu até fui mostrar pra Bruna ontem de madrugada. Que eu falei, caralho, Bruna, olha o Orochinho no Léo Dias, velho. Aqui, ó, olha aqui, ó. Olha só, olha, que engraçado. Escolheram uma foto boa dele, né, cara, pra colocar, achei da hora. Justiça condena o youtuber Orochinho a indenizar mãe e bebê por vídeos com ofensas. E você vê, cara, os comentários que eu nunca ouvi falar e nem vi na internet a cara dele. Agora que eu vi. Vai perder mais 80... Ó, o pessoal que tem meio uns fãs aqui no meio. Quem é esse? Meu Deus do céu! O Murilo que não faz ideia que seja. É que o público do El Dias é gigantesco, né? Mas vamos ver aqui mais ou menos o que aconteceu, rapaziada. O influenciador digital Pedro Henrico Frade. Nossa, esse é o nome dele? Eu não sabia que o nome dele era assim. Eu sabia que era Pedro, né? Pedro Henrique. Não sabia que tinha Frade. Ó, Pedro Henrique Frade. Que foda, nome foda. Conhecido por Orochinho, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar 70 mil reais a uma criança e a mãe dela por ridicularizar a imagem da garota em vídeo. O caso foi considerado encerrado pela Justiça em agosto, após o influenciador não se manifestar nos autos. Mas, meses depois, ele apresentou defesa, disse que não recebeu intimação judicial e pediu anulação da sentença para se defender, apurou o G1. Aí não dá mais, né, cara? Aí é foda. Eu também me fudi dessa forma, tive que pagar 3 mil reais pra uma moça do Privacy, porque como meu CNPJ não é minha residência, né? E processaram meu CNPJ, foram na residência que tá o CNPJ, aí entregaram lá e eu acabei não recebendo. O processo foi movido pela mãe de uma criança que foi tema de um vídeo de Orochinho, influenciador que tem mais de 4,5 milhões de inscritos no YouTube e 1,7 milhões de seguidores no Instagram. E é doido que eles usaram logo o canal que ele não usa mais. Né? Ele usa só o Orochi 2, né? E 1,7 milhões de seguidores no Instagram. O Google também foi alvo dessa ação. A mãe argumenta à justiça que desde 2022, após compartilhar vídeos da filha recém-nascida, a criança se tornou alvo de inúmeros comentários ofensivos por sua aparência. Segundo ela, distorceram traços do bebê, como nariz, olhos e bocas, para ridicularizá-la em inúmeras publicações e vídeos nas redes sociais. É a criancinha do meme do quem gozou isso, né? Eu não vou mostrar porque foi assim que o Orochi se fudeu. Foi quando ele quis mostrar esse meme. Mas é a criancinha desse meme. Depois vocês pesquisam aí por conta própria. Cara, mas isso aqui é uma coisa bem comum, tá, rapaziada? Porque, por exemplo, tinha um rapaz no Twitter aqui, que eu até comentei com vocês, que ele era bem baixinho, ele postou uma foto no Twitter, ele era extremamente baixinho, o Twitter inteiro ficou zoando ele, o tweet dele deu mais de 20 milhões, um monte de gente viralizando, né, falando sobre ele. Aí eu fiz um vídeo que deu 50 mil views, mas por eu ser criador de conteúdo, ser famoso, possivelmente ter dinheiro, ele foi lá e escolheu a quem ia ser processado, e provavelmente vai ganhar também esse processo, né, rapaziada? É foda você ficar falando de pessoas anônimas, esse é o resultado, né, cara? Em algum momento você vai ser processado. Tem que ter uma verbinha sempre pra isso, né? Porque a qualquer momento pode acontecer. Tem um videozinho aqui que o G1 fez, ó. O Orochinho foi condenado a pagar 70 mil reais por danos morais pra uma bebê e pra mãe dela. Pedro Henrique Frades ridicularizou a aparência da criança em um vídeo no canal dele. O processo foi movido pela mãe da É doido que eles nunca falam o que é, né? Eles não falam, né? Fica parecendo que foi muito pesada a situação, menina, né? que disse na justiça que a filha passou a receber comentários ofensivos nas redes sociais. Isso depois que Por causa do vídeo do Orochi, tá bom. o vídeo dela recém-nascida foi compartilhado em 2022. Ela disse que traços da bebê, como nariz, olhos e boca, foram distorcidos em publicações na internet e que as ofensas teriam se intensificado em 2023, quando o Orochinho publicou um vídeo ridicularizando a menina no canal dele no YouTube. E o canal tem mais de 4 milhões de inscritos. O Google bloqueou... Nem foi nesse canal. Nem foi nesse canal.
Logo depois da determinação judicial. E o influenciador tá tentando anular essa sentença. Ele disse que a intimação judicial foi recebida por um porteiro em um endereço antigo e não chegou pra ele. E que por isso não teve a oportunidade de... O que faz total sentido, tá? O que faz total sentido. Ele morava em apartamento, ele se mudou, então chegou lá, o que tava nos registros, por exemplo, do CNPJ dele, que foi por onde a mulher tentou processar, ou qualquer outros dados de endereço dele, tava no endereço antigo, entregaram lá, o porteiro recebeu, não mora mais aqui, vai pro lixo. Ele só vai ter que provar isso pro juiz, né? Que ele se mudou. Não, pior que eu acho que já era. E bom, deu 4,6 milhões de visualizações, obviamente de todo mundo zoando essa situação. Alguém tinha que se fuder, foi logo ele, cara. Aí postaram um meme aqui que vou ter que passar reto aqui. Esse cara tá numa maré de azar inexplicável, alguém fez macumba pra ele. Perdeu o contrato de 80 mil reais do Fortnite, foi processado em 70 mil reais, roubaram o notebook de 20 mil reais dele. Ainda disseram que ele tá fazendo live em pé. Aí ele tem que confirmar isso, né? Isso aí é especulação, né? Ele está fazendo live em pé porque ele está com hemorroida. Olha só. Até isso. Tem esse boato mesmo, né, cara? Bem feito, um monstro desses não merece perdão. Toda a solidariedade à família da criança, que apesar de fraca de aparência, merece respeito. Apesar de fraca de aparência, é foda, velho. Foi processado pelo Quem Gozou Isso. Imagina, cara, ter isso no currículo, cara. Cara, tá ligado que a mãe do meme do Quem Gozou Isso processou em 70 mil reais. Intimação é válida a ser entregue apenas ao porteiro? Sim, é válida sim. Cara, meu amigo, o Alexandre de Moraes mandou uma intimação pelo Twitter pro Elon Musk. Então, hoje em dia, pode em qualquer lugar a intimação, né, rapaziada? Depois disso, né, velho? E, ó, a gente tem um vídeo aqui que fez ele ser processado, tá, rapaziada? Eu vou... Como tá repartido com o rosto dele embaixo, né, o react dele e o vídeo embaixo, a gente vai censurar todo o vídeo que deu o processo, só pra vocês poderem ouvir toda a situação, tá? Serviu pra eles uma brincadeira. Vamos ver o relato. Coisa séria, rapaziada, sem rir. Mas os comentários que as pessoas faziam, criança feia, eca, que criança ridícula. Eca, que criança ridícula. De quem é essa criança? Ué, ela tá mentindo aqui. A frase não é essa aqui, não. Feia, eca. Qual que é a frase? Criança ridícula. Se eu não me engano, a frase é diferente disso aqui. Quem gozou isso? Deixa eu ver se eu não tô confundindo. Esse não é o bebê do Quem Gozou Isso? Ele vai mostrar o bebê, aqui, rapaz. Ó. Aqui, ó. Olha lá. Não, tem que mostrar, né? Ô desgraça feia. Quem gozou isso? Eu não falou dessa frase, mano. Ai, porra, bicho. E é uma tosquice, velho. Esse vídeo é tosco, velho. Isso aqui é um tipo de... Quem é da internet sabe que a pessoa... É que é foda também, né? Porque existem alguns pontos de partida, né? Do que dá pra falar sobre isso aqui. Por exemplo, o juiz que pegou isso aqui e viu esse vídeo, ele é um boomer, né? Literalmente da geração boomer. Então ele vai olhar e ver nossa, quem gozou isso? E olhando pra um bebê, ele vai achar um absurdo completo. Fala, não, essa mulher tá certa, pelo amor de Deus. Por quê? Primeiro porque não teve nem tempo de defesa. Não teve pra se defender, não, é humor, eu peguei um meme da internet e tal. Não, é só o juiz, mano, falando que, rindo da mulher, falando sério sobre o bebê dela e ainda postando um negócio falando quem gozou isso, meu Deus, que absurdo. Possivelmente foi isso. E essa mãe também deve ter visto dessa forma, porque ela não é uma pessoa de internet, tá ligado? Mas é óbvio que o Orochi não tem maldade e qualquer pessoa que é um pouco de internet sabe que esse vídeo é totalmente bobo. É um vídeo completamente bobo e que tem aquela conotação também de tipo, já que é famoso, tem dinheiro, é fácil de processar, porque é bem processável o que aconteceu aqui, de fato é. Até o fato dele mostrar o bebê aqui já é problemático, porque poderia tomar já strike do YouTube, sabe? Ele ter mostrado esse bebê aí, velho. Ai. Na verdade, o crime dele foi ter sido burro. Ele recebeu uma chamada judicial e ignorou. Isso dá causa ganha. Se ele tivesse apresentado uma defesa, ia se safar. Eu também acho que, tipo assim, se ele tivesse apresentado uma defesa, ele ia ter que pagar na base dos 5 a 10 mil, porque é criança. Se fosse adulto, ia ser um pouco menos até, tá ligado? É que ele não recebeu o processo, né, cara? Foi o porteiro do antigo prédio que recebeu, ele nem sabia da existência desse processo. Só soube quando foi condenado. Aí é foda. Essa é a questão, né? Ele não recebeu, quem recebeu foi o porteiro do prédio que nem morava mais, blá, 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 blá. Eu acho super desnecessário vocês postarem um vídeo que causou transtorno pra uma mãe e a criança. Não precisa postar pra gente saber que ele foi um cuzão mesmo. A reportagem está na Record, no canal oficial da Record do YouTube, na TV ao vivo pro Brasil inteiro ver. Ai. Não sobra absolutamente nada. Não sobrou nada, rapaziada. E aqui eu tenho mais sobre aqui, ó. Seja o Milton. Deixe de ganhar 80 mil em uma live por ser burro. Fique sem dinheiro e tome strike por tentar entrevistar o Tadela Fellas. Nossa senhora, ele tem uma verdade, velho. Por tentar entrevistar o Tadela Fellas. Bata o carro alugado em uma viagem e tem que pagar $1.000 por causa disso, mesmo já tendo pagado o seguro. Furtam seu MacBook de 20 mil reais. Caralho. Seja processado e tenha que pagar 70 mil de indenização.
Tá louco. Tá na maré de azar desgraçada, viu? Tem que jogar sal grosso. O cara falou, teve também a vez que ele perdeu o contrato com o canal Guaraná porque foi gravar bêbado e aloprou geral. Sim, isso aqui é verdade também. Já era jovem, né? Era jovem. Era bem jovenzinho. Tinha uma parada também, né, que nessa época, 2019, 2020, nossa, 2020, essa época de pandemia era pior. Era comum as pessoas beberem e fumarem maconha no YouTube por causa dos podcasts, por causa do Flow. A galera bebia muito, né? Fumava, os caramba e tal. E olha isso aqui, se isso aqui chegar no juiz, o Orochinho tá muito ferrado. Eita, pô, deixa eu ver. Responderem criminalmente e civilmente por suas ações. Meritíssimo. Desculpa, era meme. Meritíssimo, era ironia quando eu chamei o bebê de feio. Mas pior que vai ter que falar isso aí mesmo, porque esse é o fato, né, cara? Mano, na moral, essa mãe só quer dinheiro, nem culpa o Orochi. A foto do bebê já rolou até em grupo de família. Com meme, ele quer processar o Orochi? Sim, porque é exatamente isso, porque ela quer dinheiro, né? Ela não vai processar um aleatório do Instagram, que ela vai ter mais custo fazendo o processo do que ganhando alguma coisa, né, rapaziada? É assim que funciona, né? E ó, tem um videozinho aqui do Sense que a gente vai ver rapidinho aqui, só pra ele dar uma explicada pra nós o que foi o caso aí do processo, no que vai dar esse processo aí do Orochi. Tudo bem, João Senz aqui, advogado. E pois Salve, o Orochinho... Vocês têm que, se inscrever aqui no canal do Senz, tá, rapaziada? Porque, pô, tô vendo o vídeo do cara aqui, tá com 700 views, né, rapaziada? Então eu não quero parecer que eu estou usurpando aqui do conteúdo dele, então vamos lá se inscrever no canal do João Senz, rapaziada. Meu grande advogado que viu aqui com a gente aqui o caso com o Bayman. E que não é advogado do Orochinho, né? Não é. Eu tinha perdido também. Fácil. O Orochinho, ele perdeu recentemente. Não, isso é real, porque eu tomei o processo do cara baixinho, sabe o que eu te falei? Eu também não recebi a intimação. Foi ele que me falou que ele foi lá no portal, não sei aonde, e ele viu que tava lá o processo, que agora ele faz isso com todos os clientes e tal. R$80 mil porque ele acabou divulgando um contrato que não poderia. Se ele tivesse feito essa live lá do Fortnite, teria sobrado ainda R$10 mil, né? Mas não aconteceu dessa forma. Ele foi condenado na justiça. E o motivo da condenação foi que ele expôs um bebê na internet. Uma mãe participou daquela trend do Instagram mostrando o filho antes e depois. E aí as pessoas, naturalmente, né, começaram a tirar sarro porque o bebê tava com uma cara um pouco engraçada. Enfim, aí virou meme, acabou pode assim, só com o olho? Viralizando, as pessoas começaram a... Se ele tá fazendo assim, pode. E aí vocês sabem muito bem como é a internet, né? As pessoas, elas acabam passando bastante do ponto. E aí teve um comentário que foi o quem gozou isso. Só que lembrando, não foi o Orochi, né? Não foi o Orochinho que fez essa frase, que cunhou essa frase. Ele simplesmente leu numa live o comentário, ele tava reagindo a uma reportagem da Record TV que estava falando dessa mãe e de todos esses assédios, enfim, desse bullying que ela tava recebendo. Então ele leu essa frase e a justiça o condenou por essa frase. Eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber para entender melhor o porquê que ele foi condenado. Em primeiro de tudo, ele foi condenado sem saber do processo, ele não sabia que ele estava sendo processado. E pela legislação do Brasil, você só pode ser condenado depois de ser intimado para apresentar uma defesa. Então funciona assim na justiça brasileira. Alguém entra com o processo, você recebe uma intimação, aí você vai lá e se defende, aí o juiz julga quem tá certo e quem tá errado. É assim que funciona. Ninguém pode ser condenado sem ser intimado para apresentar defesa. Todo mundo tem direito de defesa. Só que eu não sei por qual motivo essa pessoa processou ele no endereço antigo, no endereço que ele não morava mais. Então a intimação foi entregue para um porteiro e obviamente não foi repassada para ele. O porteiro não tem mais acesso a ele, não tem mais contato com ele. E aí surgiram várias pessoas perguntando: nossa, mas isso é válido? Posso fazer isso? O que esse porteiro recebeu, né, cara? Será que ele achou ainda que o Orochinho morava lá? É que o cara chega lá e fala, intimação pra Pedro. Ele pega lá, valeu. Sim, pela legislação brasileira existe um dispositivo que valida esse... Porque imagina, já tem Pedro no prédio, aí depois que ele vai ver que é outro Pedro. Tipo de situação. E eu vou ler ela aqui pra vocês. O artigo 248 do Código de Processo Civil diz o seguinte, que deferida a citação pelo correio, tarará, o escrivão remeterá ao citando cópias da petição, tarará, enfim. E aí o problema, ele mora aqui no parágrafo 4º dessa lei, que diz o seguinte, nos condomínios edilícios, né, nos prédios, enfim, ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que entretanto poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Então, é justamente esse problema aqui, será válida a entrega para o funcionário da portaria. Então, quando você mora no condomínio, ou morava no condomínio,
condomínio e o porteiro recebe a intimação, você pode vir a ser condenado sem defesa, ou seja, condenado à revelia. E aí o que você precisa fazer? Você precisa ingressar nesse processo e pedir a nulidade do processo, que esse processo é nulo, porque nenhum processo pode correr sem defesa. Obviamente, ele vai ter que provar que ele se mudou, vai ter que mostrar um outro contrato de aluguel, enfim, se ele não conseguir demonstrar que ele de fato mudou de condomínio, mudou de endereço, a justiça vai manter essa condenação. Mas, por outro lado, se ele... então ele pode reverter ainda. Provar que ele realmente não residia mais naquele condomínio, ele pode reverter esse processo e ter a oportunidade de apresentar a defesa, e aí o juiz vai ter que julgar de novo com a defesa. E lógico, nessa defesa ele vai poder explicar lá pro juiz que não foi ele que falou a frase, ele estava lendo as frases das pessoas. Agora, existe uma outra questão também que ele pode fazer, que eu já vi, né, já tive até casos assim, que é quando uma pessoa é intimada pelo porteiro, né, através do porteiro, no condomínio que ela morava e não mora mais, você pode processar o próprio condomínio. Tem diversos processos desse na justiça, em que você processa o condomínio e fala, olha, me gerou um prejuízo ter aceitado uma intimação judicial, sendo que eu não moro mais aí. E aí o valor da indenização é exatamente o valor que você perdeu. Então, nesse... Que foda, olha, dá pra... Ora, processa lá o condomínio. Caso o condomínio poderia ser condenado a... Procura o João de Senzo, o homem é brabo. R$1.000 para o Orochinho. Bom, e terminando essa parte aqui, então, explicando, né, sobre essa validade dessa intimação, como que ocorreu essa condenação, vamos falar um pouco sobre o mérito do processo, o que ele fez, o que a justiça entende, né, sobre a questão de imagem na internet, vamos falar um pouco sobre isso. Então, o que nós temos hoje no Brasil em vigor para falar sobre o uso da imagem das pessoas é a súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula, ela fala o seguinte, ó, independe de prova de prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Então, o que ela está dizendo aqui? Você não precisa provar que houve um prejuízo no uso da sua imagem. Então, se alguém usou sua imagem, você não precisa provar um prejuízo se essa imagem estiver sendo usada com fins econômicos ou comerciais. Se alguém utilizar sua imagem que não seja com fins econômicos e comerciais, você precisa provar um prejuízo. Ah, usou minha imagem, então teve um prejuízo, aí você tem que provar lá um dano moral, provar alguma questão. Agora, se alguém utilizou... O meu processo lá com a Thais Carla, ela foi um pouco além do comum, né, o valor e até a facilidade que ela conseguiu, porque dentro do meu vídeo tinha uma propaganda, no vídeo que eu falava dela. De forma econômica ou comercial, alguém ganhou dinheiro com a sua imagem, então você pode processar, não precisa provar um prejuízo, só provar o uso da imagem, e aí aquela pessoa vai ser condenada. Só que, novamente, eu preciso alertar aqui, a justiça e a legislação, ela não cresceu no mundo da internet. Então, essa súmula aqui do Superior Tribunal de Justiça, ela existe para pessoas que utilizam a imagem dos outros, de fato, para ganhar dinheiro de forma comercial. Isso que é foda, né, cara? Além das leis não ser muito atual, as pessoas que julgam também, geralmente é um senhorzinho que não é muito assim da internet, sabe? Sim. Eu sempre dou o exemplo, né, do Neymar. O Neymar é uma pessoa pública, só que você não pode pegar a imagem do Neymar e fazer um bonequinho e vender, porque você está fazendo um uso comercial, está utilizando a imagem do Neymar para ganhar dinheiro. Só que essa súmula tem sido aplicada para YouTubers, de forma porque daí eu não posso fazer vídeo do Neymar? Equivocada, porque a justiça ainda não entende como funciona a internet. Então aqui eu vou dar um exemplo de quem faz react, ou de quem faz algum conteúdo e fala sobre alguém e utiliza a imagem de alguém. É óbvio que no YouTube você tem a monetização, você ganha dinheiro por fazer o seu conteúdo. Só que eu entendo que isso não é um uso comercial da imagem. Então, por exemplo, se você vai falar de memes que surgem com o Neymar, né, por exemplo, você vai ter que usar a imagem do Neymar para fazer esse seu conteúdo, fazer um react desses memes, enfim. Só que veja, a imagem do Neymar, ela é acessória, ela é secundária, ela é tangencial. O seu produto principal ali é o react, é você reagindo, é você fazendo piada. Então você ganha o dinheiro porque você está criando conteúdo e por um acaso tem a imagem do Neymar. Eu entendo dessa... porque eu estou aqui vendo sobre um relacionamento que por acaso é da Virgínia e do Vini Júnior. Dessa forma, que essa súmula não deveria ser aplicada para influenciadores digitais, mas essa súmula tem sido aplicada. Então, geralmente, os juízes entendem, como tem uma monetização, você está ganhando dinheiro, então é um uso comercial, então tem que pagar uma indenização. Então, já começa por aí. Essa súmula é o que norteia esses processos envolvendo pessoas que fazem react, influenciadores digitais. Só que tem um detalhe aqui. Essa súmula, ela fala da questão de imagem de pessoas no geral. Só que nós temos alguns entendimentos da jurisprudência e do Superior Tribunal de Justiça, além dessa súmula, de que o uso de imagem de pessoa menor de idade, criança e adolescente, depende de autorização expressa dos pais. E aí fica mais grave ainda utilizar uma imagem de alguém menor de idade. Então vamos ver. Eu censuro todos os menores que aparecem. E aqui uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Tá aqui. O recurso especial. Porque não só por causa da lei, mas também porque você pode tomar um strikezão direto assim, do YouTube só por ter menor. Que trata de uso da imagem de uma pessoa menor de idade. E aqui, nós temos a ementa, que são as palavras-chave que nortearam o julgamento. E aí a gente vê aqui o seguinte: reportagem jornalística, imagem de crianças, divulgação, ou seja, foram divulgadas imagens de crianças, autorização dos representantes, inexistência, ou seja,
inexiste aqui a autorização dos representantes legais, dos pais. Princípio do melhor interesse da criança, violação. Então, nesse caso aqui, foi entendido que é obrigatória a autorização dos representantes legais. Isso advém lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas mesmo se o cara tá reagindo... foda que ele mostrou lá a foto, né? Mas é que, sei lá, ele tava reagindo a uma matéria da Record. O artigo 4º, né, diz que é dever de todos assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, taranã, dignidade ao respeito, né, das pessoas menores de idade, crianças e adolescentes. Então, por esse artigo 4º, a gente tem esse princípio da absoluta prioridade e do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, justamente, essa questão, ela advém do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sempre que um youtuber, enfim, um influenciador digital vai falar sobre alguém que é menor de idade, tem que tomar muito cuidado, mesmo que o menor de idade seja uma pessoa pública. Que, novamente, agora eu vou dar minha opinião. Eu entendo também que essa legislação foi criada no momento que a internet não existia. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990. A gente não tem como, né? A gente não tinha influencer mirim como a gente tem hoje. E eu acho que um influenciador mirim, alguém que vai para as redes sociais, alguém que é exposto na internet, isso deveria flexibilizar o uso da imagem dessa pessoa. Então a gente tem aquele influencer, por exemplo, o Carlos Piloto, que fala, né, sobre política, sim, tem, sei lá, 12 ou 13 anos de idade. Eu acho que esses influencers... o Carlos Piloto já tá velho, já tá beirando 17. Mirins, eles deveriam ter o uso da sua imagem flexibilizada. Só que hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, isso não pode ser feito. Então, alguém que reage a um conteúdo que tem uma criança ou adolescente, mesmo que seja influencer, corre o risco de ser condenado, porque o Superior Tribunal de Justiça já entendeu. Embora eu discorde, mas a lei, logicamente, funciona dessa forma e eu preciso trazer aqui pra vocês. E aqui mais um a lei é implacável. Assunto também que eu gostaria de trazer é que a própria mãe, ela divulgou a foto do bebê, ela participou de uma trend. E eu entendo que a partir do momento que ela coloca a foto do filho dela nessa trend, ela está... Isso sim. Assumindo o risco de viralizar. E óbvio, quando a gente vira meme na internet, aí as pessoas podem sair falando um monte de coisa. Isso acontece com todo mundo. Quando a gente tá na internet, a gente está sujeito ao risco de a gente acabar viralizando. Então eu acho que ela compartilhar a foto do filho dela não foi algo que ela deveria ter feito. Justamente por esse poder de viralização que a internet tem. Mas lógico, isso é uma... No fim das contas, a culpa é dela. Opinião minha. Pela legislação, ela pode sim compartilhar a foto do filho dela, e se as pessoas falarem o que falarem, elas podem ser condenadas, podem ser processadas, enfim. Bom, e por fim, eu quero levantar aqui uma... Internet não é terra sem lei. Uma última questão. Além desse processo de 70 mil reais, o Orochinho, ele tá sofrendo um outro processo de 240 mil reais. Meu Deus. Um processo chamado de lucro da... Meu Deus do céu. Caralho. Tá maluco, cara. Intervenção. E esse processo, ele também corre um risco sério de ser condenado. E eu vou explicar pra vocês como que funciona isso. Nós temos no Código Civil o artigo 884, que diz o seguinte, ó. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente ao ferido, feita a atualização dos valores monetários. Então, basicamente, você se enriqueceu às custas de outra pessoa, você vai... E ele ganhou 270 mil com aquele vídeo. Vai precisar agora pagar aquilo que você enriqueceu. E eu vou trazer aqui um outro julgado, uma outra jurisprudência também do Superior Tribunal de Justiça, que fala sobre o lucro da intervenção, ou seja, quando alguém enriqueceu às suas custas. E nesse caso, nós vamos falar especificamente também de uso indevido de imagem, ou seja, um uso de uma imagem sem autorização. E aqui que mora a questão principal, ó, fins comerciais, ó, enriquecimento sem causa, artigo 884 do Código Civil, que eu acabei de falar pra vocês, justa causa, ausência, dever de restituição, lucro da intervenção. Ou seja, utilizou aqui a imagem de forma indevida, pelo artigo 884 do Código Civil, vai ter que pagar aquilo que ganhou. Então, obviamente, o juiz vai ter que olhar ali, vai pedir pro Google fornecer quanto que ganhou desse vídeo. 100 mil reais, 200 mil, qual foi o valor? O Google vai ter que informar isso. E desse valor, pode ser que o Orochinho seja obrigado a restituir uma porcentagem, seja ali 40%, 50%, qual o valor que ele pagaria. E aí o juiz vai chegar a algum valor e vai condenar ele a restituir esse valor pra mãe. Então é basicamente isso que eu acredito que vai acontecer também nesse segundo... E ela meteu 270 mil, que não deve ser... Não é nem o que cai de AdSense. O processo que ele tá respondendo. Agora, claro, eu vou dar um pouco a minha opinião sobre isso, tá? A gente tem que proteger criança e adolescente na internet, justamente porque a superexposição traz um risco, principalmente quando a gente vira meme, sofre bullying. Só não posta criança, velho, só não posta. Vai no parquinho com a tua criança, vai correr com ela. Andar de bicicleta. Cyberbullying. Então, assim, criança e adolescente... Então posta no teu Instagram privado, que tem só a família. Exato, bota lá privado e posta lá. De depressão, por conta de superexposição. Então, é óbvio. O princípio norteador que eu entendo é a gente tem que sempre proteger criança e adolescente. Sempre, absolutamente. Agora, em alguns casos, quando a criança e adolescente sofre superexposição por si, por vontade própria, com a autorização dos pais, a imagem dela deve ser relativizada. Isso eu tô falando de influenciador, tá? Influenciador mirim. Não de uma pessoa comum, uma pessoa anônima, que teve igual a sua imagem exposta,
gosta, etc. Essas pessoas, claro, têm que ser protegidas, principalmente criança e adolescente, mas eu tô falando de pessoas que têm a exposição por conta dos próprios responsáveis. Lógico, essa é uma opinião minha. E outra coisa que eu entendo é que nessa súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, ela não cabe aqui porque eu entendo que não há um uso comercial. Vídeo no YouTube não é uso comercial de imagem, isso no meu entendimento, viu? Os juízes entendem diferente, eles que julgam, eu não julgo. Mas eu acho que valeria os juízes terem essa concepção para começarem a deixar de aplicar. Mas por fim, pessoal, a verdade final de tudo é que a gente precisa de atualização para as leis. As leis não estão prontas para esse mundo digital. Os próprios juízes não estão prontos para esse mundo digital. Você veja, o Orochi, ele leu um comentário e o juiz considerou que essa leitura de comentário é como se fosse ele falando para a criança, sendo que ele não falou isso. Ele foi super respeitoso, na verdade. Então o juiz mesmo não entendeu a dinâmica de uma live, a dinâmica de um react, a dinâmica de um vídeo no YouTube. E aí acabou por condená-lo. Então, os próprios juízes, o próprio poder judiciário, a própria legislação precisa passar por uma atualização para entender esse mundo digital. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Teve esse processo, teve essa condenação, tem outro processo rolando. Esses são os motivos pelos quais ele foi condenado. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui que eu vou fazer o máximo de esforço para responder. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Muito top, Sens. Aí, ó, explicadinho para vocês, até com questões de lei aqui, para vocês já ficarem ligados. No mais, foi isso que aconteceu aqui com o Orochi. E, bom, rapaziada, espero aí que ele consiga se reerguer, né, cara? Eu acho que, tipo assim, ele fazendo um videozinho só sobre esse caso aqui, ele já junta uma boa grana, porque vai dar view pra ele soltar um vídeo só. Se ele cria uma sériezinha, tipo, trabalhando pra pagar os processos, sabe? Aí ele faz um IRL, nossa, esse é foda, ele faz o IRL entregando iFood, igual o... Caralho, genial, velho. Porra, genial. Não, o que vai ter de gente mandando donate, falando assim, não, pra ajudar aí, pra pagar o processo e tal. Cara, mas tu deu uma ideia genial pro maluco, velho. Sim, muito massa, velho. Mas enfim, no mais é isso, rapaziada. Comenta aí embaixo o que vocês têm a dizer. E não se esqueça, né? 30 mil aqui no link da descrição na Telequistra. Valeu, até a próxima. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Quando que essa porra virou fonte? Alguém me explica que ele não é formado e muito menos jornalista. Pegando muito ibope pra famoso, eu não vou Léo Dias. E quando o negócio pega peso, vê se ele noticia.